Bom dia, ilustre professor e caros colegas. Eu sou Caio Gustavo, engenheiro agrícola, matriculado como aluno especial na disciplina de Química Agroambiental, ministrada pelo professor doutor Ralfo Rinaldo dos Reis, referente ao programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola da UniOeste. O artigo científico escolhido como exigência parcial para a conclusão da disciplina tem como título Tolerância de plantas de zonas áridas a metais pesados. O artigo foi publicado em 2021 na Revista Internacional de Pesquisa Científica Terra Latino-Americana, que é de origem mexicana e trata sobre temas relacionados às ciências do solo e da água. Sua publicação é trimestral e de responsabilidade da Sociedade Mexicana de Ciência do Solo. E de acordo com a plataforma Sucupira, a revista é classificada como Qualis B3. O México é formado por extensas regiões de zonas semiáridas, áridas e muito áridas. Dos 32 estados que compõem o território mexicano, 25 apresentam porções áridas em maior ou menor grau, e nestes ecossistemas a escassez de água limita o desenvolvimento da flora. No entanto, em diversas regiões do México, existe uma grande distribuição de agaves e cactos, plantas representativas e muito importantes para os habitantes dessas áreas. Os agaves e os cactos são um gênero de plantas suculentas e possuem raiz, o talo ou as folhas engrossadas, para permitir o armazenamento de água em quantidades muito maiores que as plantas normais. Esta adaptação permite às plantas manter reservas de líquido durante períodos prolongados e sobreviver em ambientes áridos e secos. As principais características dessas espécies de vegetais são que possuem ciclos de vida muito longos, baixa taxas de crescimento e várias delas possuem mecanismo de reprodução sexuada ineficiente, o que dificulta sua propagação. As plantas precisam de micronutrientes essenciais para viver, que são aqueles nutrientes que as plantas necessitam em pequenas quantidades, como cobre, ferro, manganês e o zinco, considerados metais pesados. Porém, em níveis excessivos, esses elementos podem ser extremamente tóxicos. Outros metais pesados, como o cádmio e o chumbo, não possuem nenhuma função para as plantas e são tóxicos, mesmo em pequenas concentrações. Os metais pesados são um grupo de elementos químicos com elevada massa específica e tóxicos em baixas doses. Entre estes elementos podemos destacar o arsênio, o cádmio, o chumbo e o mercúrio, devido sua elevada toxicidade. Quando lançados como resíduos industriais na água, no solo ou no ar, esses elementos podem ser absorvidos pelos vegetais e animais das proximidades, provocando graves intoxicações ao longo da cadeia alimentar. No México, metais pesados como o cádmio e o chumbo estão sendo encontrados, principalmente em solos em decorrência da atividade de mineração. A poluição por metais pesados afeta diretamente o crescimento da vegetação naquele local, ocorrendo principalmente a perda da cobertura do solo. Os riscos ao meio ambiente podem ser avaliados com base no efeito sobre os organismos vivos, como as plantas, usando a variável de concentração letal média, a CL50, calculado a partir de bioensaios pelo método PROBIT.
Por meio da concentração letal média, a CL50, pode-se determinar a concentração de uma substância que causa a mortalidade da metade dos indivíduos de uma população, num tempo pré-estabelecido. O método Probit é um tipo de análise de regressão e é apropriado para conjunto de dados em que a variável dependente é medida em unidades do tipo sim ou não, morreu ou não morreu. Neste caso, a resposta é representada pela percentagem de sobreviventes, nascidos, etc. O cultivo in vitro de tecidos vegetais envolve o crescimento de células e tecidos em laboratório, sob condições assépticas. É muito útil em atividades de pesquisa, porque o material vegetal está disponível e o tempo de experimentação é consideravelmente reduzido, se comparado ao uso de plantas inteiras, o que permite obter uma resposta mais rápida e eficaz das plantas ao ambiente contaminado. O objetivo principal desse experimento foi avaliar in vitro as tolerâncias de 6 plantas de regiões de zonas áridas a diversas dosagens de 2 metais pesados, sendo eles o cádmio e o chumbo, que estão entre os mais tóxicos. Estimou-se o número de plantas desenvolvidas e o comprimento de cada espécie, em solução com meio de cultura MS, agar e benziladenina, após um tempo pré-estabelecido. E, por fim, examinou-se as concentrações dos metais pesados que levaram à morte de 50% das plantas expostas, após um tempo pré-estabelecido, utilizando a variável de concentração letal média, a CL50. Agora, iniciamos os materiais e métodos do experimento. Com base em trabalhos anteriores sobre plantas tolerantes em zonas áridas, foram selecionadas 6 espécies de plantas, sendo 3 da família Asparagaceae, que são a Agave funkian, Agave obscura e Agave salmiana, e 3 plantas da família Cactaceae, que são Opuntia coccinellifera, Opuntia ficus indica e Pereschia sacharosa. A multiplicação das espécies foi realizada por propagação in vitro, colocando 4 explantes por frasco, com capacidade de 500 ml. Os explantes, utilizados em propagação de espécies vegetais, é todo segmento de tecido ou órgão vegetal, utilizado para iniciar uma cultura in vitro, podendo ser folhas, raízes ou qualquer órgão da planta, que melhor se adaptar para o início da cultura. Em cada frasco foi adicionado 60 ml de meio de cultura, sendo utilizado no experimento o meio de cultura MS, de Murashige e Skuld, de 1962. É um meio de cultura universalmente usado, especialmente para formogênese, cultura de meristemas e regeneração de plantas, e caracteriza-se pela elevada concentração de sais minerais. O meio de cultura deve suprir tecidos e órgãos cultivados in vitro, com nutrientes visando atender às condições do explante no seu crescimento, ou seja, tem tudo o que a semente precisa para germinar e o que a planta necessita para se desenvolver. Tudo o que eles encontrariam também na natureza, que são os macronutrientes, são aqueles nutrientes que as plantas precisam em grandes quantidades,
Os micronutrientes são aqueles nutrientes que as plantas precisam em pequenas quantidades. Vitaminas para ajudar no desenvolvimento e a sacarose, que é a fonte de energia para a planta. É o item que mais vai em meios de cultura, porque a planta precisa de muita energia para o seu desenvolvimento. Foi acrescentado por frasco e por tipo de família das plantas as seguintes substâncias. Para a família Asparagaceae foi adicionado 8 gramas por litro de agar e 2 miligramas por litro de benziladenina. Já para a família Cactaceae foi adicionado 10 gramas por litro de agar e 1 miligrama por litro de benziladenina. O agar é um tipo de gelatina vegetal extraída de diversos gêneros e espécies de algas marinhas. E na forma pura ou suplementado com uma mistura de nutrientes, é usado na biologia vegetal para auxiliar a germinação de plantas sob condições estéreis. O agar faz o papel de deixar gelatinoso o meio de cultura para a correta fixação dos vegetais e assim se desenvolvam melhor. A benziladenina é um produto químico utilizado como regulador de crescimento vegetal do grupo das citocininas, que induzem a divisão celular. As citocininas são hormônios vegetais responsáveis pela divisão celular. Esses hormônios são encontrados em locais onde há intensa proliferação celular, como por exemplo, nas folhas jovens, na ponta das raízes e também nas sementes, durante a germinação e em alguns frutos. As soluções por frasco apresentaram pH de 5,7 e 3% de sacarose. As culturas foram mantidas a 25 graus Celsius, com variações de 2 graus, para cima ou para baixo, e com fotoperíodo controlado, que é o tempo que a planta fica exposta à luz, diariamente, para seu desenvolvimento normal. Após 4 meses das culturas in vitro, foram registrados o número e o comprimento, em centímetros, de cada broto desenvolvido, por explante. Os testes de toxicidade foram realizados com os brotos regenerados, transferindo-se para a fase de enraizamento, onde se tinha frascos sem o cádmio e o chumbo, denominados de controle, e frascos onde foram adicionados diversas dosagens dos metais pesados. As concentrações das dosagens nos frascos dos metais pesados foram: para o experimento com o cádmio, foram adicionados as dosagens de 0,005, 0,007 e 0,009 milimols de cloreto de cádmio. E para o experimento com chumbo, foram adicionados as dosagens de 0,4, 0,6 e 0,8 milimols de nitrato de chumbo. 3 meses após os bioensaios terem sido estabelecidos, a porcentagem de mortalidade foi calculada e, com a análise Probit, calculou-se a concentração letal média, o CL50. Na análise estatística dos dados experimentais, foi utilizado em todos os casos o delineamento inteiramente casualizado, com 4 repetições para análise do número e comprimento de cada broto por explante, e 3 repetições para análise da porcentagem de mortalidade por metal pesado
e a concentração letal média. Foi realizada análise de variância, ANOVA, para testar estatisticamente a igualdade entre as médias, e teste de Tucken a 5% de significância. E foi utilizado o aplicativo estatístico GraphPad Prism para processamento dos dados. Agora falaremos sobre os resultados e discussão do experimento. As 6 espécies estudadas no experimento apresentaram respostas morfogenéticas diferenciadas no desenvolvimento dos brotos, conforme apresentado na seguinte tabela, que trata dos resultados da etapa de propagação in vitro das espécies vegetais. Registrou-se diferenças estatísticas significativas na família Cactaceae para a espécie Opuntia cochenellifera no número de brotos por explante, onde observa-se a maior média de número de brotos entre as espécies estudadas, que foi de 9,3 por explante e um comprimento de 4,2 centímetros. Um estudo de 2007 do pesquisador Retz Pruneda, entre outros, foi espalhar in vitro 2 espécies da família Cactaceae, avaliando 2 tipos de produtos químicos do grupo das citocininas, sendo um desses produtos a benziladenina, e verificou-se que as 2 espécies responderam significativamente aos tratamentos com o hormônio vegetal. Com isso, o autor relaciona o uso da benziladenina com a alta média do número de brotos, verificado na espécie Opuntia cochenellifera. Agora, conforme um estudo de 2008 do pesquisador Domingues Rosales, entre outros, o gênero agave se espalhou in vitro usando com sucesso concentrações de benziladenina que variam de 1 mg por litro a 1,5 mg por litro, gerando até 10,5 brotos por explante. Observa-se na tabela que a família Asparagaceae, onde se tem as espécies do gênero agave, com concentrações de 2 mg por litro de benziladenina, apresentou média de 6 brotações por explante, com comprimento de até 5 centímetros, divergindo dos resultados do pesquisador Domingues Rosales. Conforme apresentado na seguinte tabela, que trata sobre os efeitos de cádmio e chumbo sobre as espécies vegetais estudadas, observa-se a maior mortalidade de 77% ocorreu no tratamento com chumbo e na concentração de 0,8 milimols. Segundo o pesquisador Oyangete, entre outros, em 2012, verificou-se que os metais pesados, como cádmio e chumbo, inibem o crescimento e afetam a fotossíntese nas plantas, mesmo em concentrações subletais. Observe-se na tabela que a espécie agave salmiana apresentou mortalidade de 55%, com tratamento de 0,009 milimols de cádmio e mortalidade de 77%, com 0,8 milimols de chumbo, enquanto a agave funkiana apresentou mortalidade de 44% e 66%, respectivamente. As espécies Opuntia ficus indica e Pereschia sacha-rosa
apresentaram mortalidade de 55% com cádmio, 44% e 77% com o chumbo, respectivamente. E a espécie Opuntia cochenellifera apresentou mortalidade de 55% com o chumbo. Os valores de mortalidade, como os valores da concentração letal média, indicam que as espécies mais sensíveis a concentrações mais altas de cádmio e chumbo foram agave salmiana e peresque sacha-rosa, tanto com cádmio na dosagem de 0,009 milimols e no chumbo na dosagem de 0,8 milimols. A seguinte tabela mostra os valores de toxicidade, concentração letal média, o CL50, os limites de confiança inferior e superior de 95% dos bioensaios, obtidos pelo método PROBIT. Observa-se que as espécies agave funkiana e agave obscura apresentaram o CL50 de 0,009 milimols para o cádmio e agave obscura o CL50 de 0,813 milimols para o chumbo. A agave salmiana apresentou o CL50 de 0,008 milimols para o cádmio e 0,546 milimols para o chumbo. De acordo com os pesquisadores Martínez Salvador, em 2013, e Schedler, em 2017, a espécie agave salmiana é muito emblemática para o México e fundamental para a estrutura e funcionamento dos ecossistemas das zonas áridas. Daí a importância de pesquisar e estudar este tipo de planta. A Opuntia ficus indica apresentou o CL50 de 0,008 milimols para o cádmio e 0,813 milimols para o chumbo, enquanto a Opuntia cochenellifera apresentou o CL50 de 0,010 milimols e 0,755 milimols, respectivamente. O pesquisador Rede, entre outros, em 2013, estudaram a espécie Oryza sativa com metais considerados micronutrientes, o cobre, manganês e zinco, e aqueles que não são, como cádmio e chumbo. Os resultados mostraram que o cádmio é altamente tóxico, o chumbo moderadamente tóxico e o cobre, manganês e zinco são de baixa toxicidade. De acordo com o pesquisador Silva, entre outros, em 2018 foi verificado que as plantas, em resposta à toxicidade do cádmio e chumbo, desenvolveram mecanismos de defesa que se baseiam no acúmulo de metal nas raízes. As diferentes concentrações dos metais cádmio e chumbo produziram efeitos diferentes nas 6 espécies estudadas, sendo as que toleraram as maiores concentrações de cádmio e chumbo foram agave obscura, Opuntia cochenellifera e Opuntia ficus indica. As 6 espécies avaliadas desenvolveram raízes no tratamento controle, que continha apenas os metais pesados considerados micronutrientes, os quais são encontrados no meio de cultura MS, utilizado no experimento.
Neste momento, apresentarei a conclusão do artigo, objeto de estudo. A espécie que apresentou a maior formação de brotos foi a Opuntia cochenellifera, com 9,3 brotos por explante, e as espécies que apresentaram os brotos mais longos foram a Gave salmiana e Opuntia ficus indica, com brotos de 5,1 centímetros. Na determinação da concentração letal média, a CL50, as espécies com a mais alta sensibilidade foram a Gave salmiana e Pereschia sacharosa, ambas com cádmio em 0,009 milimols e com chumbo em 0,8 milimols. Os metais pesados podem ser altamente tóxicos, com mortalidade de até 77%. No entanto, para a espécie Opuntia cochenellifera, foi observada a mortalidade de apenas 33%, com a maior concentração de cádmio, enquanto as espécies Agave obscura e Opuntia ficus indica toleraram maiores concentrações de chumbo, com mortalidade de 44%. Por fim, as espécies que apresentaram maior tolerância aos metais pesados estudados foram Agave obscura, Opuntia cochenellifera e Opuntia ficus indica. Termino a minha apresentação agradecendo a atenção de cada um de vocês. Meu muito obrigado e um abraço a todos.